Olá, hoje vamos falar de cantata de Natal, de folia de reis, de cultura, de coisas que aquecem o coração nessa época do ano. E a nossa entrevistada é a nada mais nada menos que a Sônia Mazeto, regente, terapeuta, fonoaudióloga e madrinha foliã de reis de Mato Grosso, de Minas Gerais. Bem-vinda novamente, Sônia, obrigada por estar aqui. Sempre uma alegria estar aqui com você, Lídice, e falar disso que é uma coisa que me apaixona, né, que é a folia de reis. Bom, antes da gente já falar da folia em si, eu queria que você já passasse aí uma programação, né, porque tem programação e as pessoas podem participar para já se programarem e a gente contar um pouco mais dessa história. O que vai ter aí nesses dias? Nós estamos agora já finalizando a preparação nesta semana com todo o preparativo da cantata de Natal, que acontece no dia 17, que é domingo, na Avenida Filinto Miller, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Salão Cultural lá, aberto para toda a comunidade. E na abertura dessa cantata, nós também teremos a participação do grupo, algumas pessoas do Encanto Sertanejo e o coral, que nós transformamos o coral numa grande folia de reis, que vai ser a abertura da cantata também cantando a folia de reis. Bom, vamos então já trazer aí, fica o convite, né, para as pessoas. É gratuita a participação? Gratuita. Uhum. Por que reis? O que te encantou nessa folia de reis? O que é, na verdade, a folia de reis? Para quem conhece a literatura, né, a Bíblia, que traz sobre a história dos três reis, que é o que a gente ouve desde que é criança e canta para os nossos filhos e conta para os nossos netos também, falando sobre a trajetória, a visita dos três reis magos a Jesus Cristo. Então, essa história que é contada lá na Bíblia, né, que eles já eram, na verdade, eles não eram desavisados, eles já eram estudiosos. Uhum. E pelo que conta a história, eram homens muito bem favorecidos financeiramente e tudo mais. E eles, por estudarem os sinais, eles sabiam que contava-se a história de que um rei nasceria quando a estrela nova aparecesse. E eles ficaram anos averiguando, né, a astrologia, posições de estrela, até que depois de tanto tempo, eu acredito que deva ter sido bastante tempo, apareceu essa estrela e eles foram realmente ver se de fato, né, e com essa criança que eles tinham, eles foram buscar. Então, a folia de reis, ela se baseia nessa história que é milenar, né? Desde antes de Cristo nascer, esse estudo, traz para a gente um pouquinho dessa caminhada, porque quando fala folia de reis, está falando dos três reis magos e contando também as histórias que aconteceram durante essa viagem dos reis, que foi longa, né? Imagine de camelo, eles saírem da região onde eles estavam, nos seus países, porque eram 3 países diferentes, e andarem até Jerusalém, até a região onde Cristo nasceu. Então, a folia de reis, ela nada mais é do que contar a história desses reis, que às vezes tem pessoas que ainda não entendem que naquela época, quando se viajava, você tinha que, às vezes, parar nas hospedagens, mas muitas vezes você tinha que pedir para as pessoas, você pode me dar água? A gente está viajando, a gente está com fome, porque tinham regiões que não tinham estrutura. Assim como a gente conhece a história de Cristo, que as pessoas pensam que ele foi para lá, para nascer naquele estábulo, porque não tinha mais lugar nas hospedagens. Então estava super lotado. Então, a gente, quando viaja para um lugar que está super lotado, a gente procura a casa de um amigo, de alguém conhecido para dormir, ou então dorme em algum lugar possível. Foi o que Maria e José fizeram quando viram que não tinha lugar nenhum, pediram favor. Então, a folia de reis conta a história dessa natividade. E por isso que é tão linda, né? E por isso que tem várias cantorias, não é uma só, né? Apesar de ter uma mais tradicional, mas é sempre contando ou a história da trajetória, ou dos reis, como eles chegaram,
pedindo licença para entrar na casa. Então, essa é a Folia de Reis, por isso que ela é tão rica, né? Uhum. E, na verdade, assim, quando eu abri aqui, né, a entrevista, eu falei de cultura. É algo que partiu desse pano de fundo religioso, mas que extrapolou para as culturas populares, né? Eu queria que você contasse o que você já viu nesse tempo de vivência, de pesquisa sobre a Folia de Reis. O que tem já de tradições em torno dessa festa? Então, quando eu ouvia falar de Folia de Reis, eu ouvia minha mãe conversar. Porque a minha mãe, quando ela era jovem, ela contava que no interior de São Paulo, onde ela morava, tinha essa tradição. Folia de Reis, Folia de Reis. E aí, depois quando eu já estava adulta, eu conheci os meninos de Minas Gerais, que é o Taquinho do acordeon, o Walter, que formava o grupo Carne na Muranga. Eles têm uma vivência histórica que vem do pai, que nem sabem, perdeu-se até a linhagem de onde isso veio, de tão antigo que é, mas eles cresceram com essa tradição. Então, aí, como a gente era muito amigo, ficamos muito amigos em muitos trabalhos que a gente fez, eu comecei a ir para Minas Gerais, porque mesmo eles morando aqui, eles iam para Minas Gerais toda a época que tinha folia. E tem essa Folia de Reis de dezembro, que é a da Natividade, mas também tem a folia, por exemplo, do mês de julho, que fala de junho, que fala de João. Então tem outras também. E aí eu olhei e falei, nossa, isso aqui é encantador, porque mesmo quem não é da religiosidade católica, porque isso nasceu no catolicismo, hoje a gente se enleva quando você vê a harmonia cantada por todas aquelas vozes, que normalmente é um grupo de 12, 13, até 15 ou mais pessoas. E isso começou a se tornar uma atração cultural, porque antes era cantado dentro da questão da igreja, depois não. Depois começou a ser convidado para cantar em festas externas, né? E aí nós fizemos como eles faziam sempre, estavam sempre se reunindo, porque a gente tem uma comunidade muito grande de mineiros aqui na Baixada Cuiabana. E eles são apaixonados por Folia de Reis. Aí eu falei, vamos fazer um projeto sobre a Folia de Reis, né? Contando, vendo, fazendo até essa pesquisa de o que a gente tem aqui no Mato Grosso. E esse projeto, ele foi feito, nasceu um CD, né? Que é o primeiro CD que foi gravado de cantorias inéditas de Folia de Reis, que daí se pegou dessas tradições desses pais deles que traziam e que não tinha nem composição nem nada, porque é uma coisa popular, né? E nós gravamos, então, 12 canções de Folia de Reis. Na época, nós chegamos a fazer, porque a Folia de Reis, ela nasceu em Portugal. E na época, a gente até foi para Portugal para fazer para ver esse resgate. Lá a manifestação já quase inexiste, mas ela ficou tão forte aqui no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e nós olhamos aqui para o Mato Grosso e vimos que tinha também alguns grupos que mantinham essa tradição, como por exemplo Chapada tem algumas pessoas, aqui em Cuiabá tem algumas pessoas, na Serra de São Vicente, ali, Olhos d'Água, tem uma festa grande que acontece todo ano, inclusive dia 6, se as pessoas forem lá, vão ver a festa acontecer, porque ela é sagrada, todo ano acontece. E no interior. Então, hoje a gente já tem um encontro de Folia de Reis, por exemplo, em Quatro Marcos, tem um encontro de Folia de Reis. E a gente participou do maior encontro de Folia de Reis que tem hoje, que é em Minas Gerais, numa cidade chamada Água Suja. Então lá se reúnem, naquela época era 30, hoje deve ser 80 grupos. Cada grupo, a meta deles é irem participar dessa romaria lá em Água Suja. Então eu tive a oportunidade de conhecer o quanto essa cultura religiosa que se tornou essa manifestação cultural,
encanta as pessoas e traz aquilo que você disse no início, traz aquele calor, aquela coisa de, sabe, de relembrar toda essa história, porque toda vez que a gente relembra a história de Cristo, isso traz para a gente um alento no coração, traz amor, né? Esperança, né? Isso, essa visão positiva de um mundo melhor, né? Eu acho que a gente está precisando, né? Mais que nunca, depois de viver uma pandemia, o ser humano está em busca mesmo também dessas coisas que resgatam esses sentimentos, né? Isso. Você, a partir dessa cantata que vocês vão fazer, né, no dia de Natal. Não, vai ser agora dia 17, né? Dia 17. Dia 17. Aí vocês têm também vão seguir uma programação, vão fazer visitas para encerrar no Dia de Reis? Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Não, o coral a gente não faz essa trajetória, é só ali exatamente para mostrar que existe essa manifestação diferente. O que a gente vai fazer em um dia da semana, que é um sábado, é cantar em alguns pontos, em alguns lugares na cidade, que a gente entende legal. que para espalhar a luz de Cristo através das canções que eu chamo de sessão panetone do Natal, que são aquelas tradicionais. Então nós vamos fazer esse movimento na cidade. E projetos nesse sentido? Você pensa em gravar mais CD em relação a Reis? O que você ainda sonha em realizar em relação, né, a partir da Folia de Reis? O que eu penso que nós precisávamos ter aqui ainda é um grande encontro de folias, trazendo representações de vários locais do Brasil. Porque quando nós fizemos o projeto, a gente tentou agregar o máximo possível, que lógico, a manifestação naquela época era ainda menor do que é hoje, mas nós saímos caçando a laço. Quem aqui tem essa tradição? Quem já cantou, né? E nós fizemos o encerramento dentro da Catedral Metropolitana. Na época foi autorizada pelo padre, né? E o encontro foi lá. E foi realmente, assim, cantar dentro de uma catedral, aquela harmonia da Folia de Reis, foi algo, assim, extraordinário. Então, eu penso que se isso é uma tradição, se isso fortalece esses laços até religiosos, né? A gente trabalha hoje muito a diversidade, né? A gente precisa olhar, ver onde tem essas manifestações aqui no Mato Grosso, criar uma tradição real de encontro anual, sabe? Para trazer isso. E daí convidar pessoas de fora. Eu, quando fiz o recital solidário, que o título foi Folia de Reis, eu peguei o meu grupo, ensaiei com eles a Folia de Reis, peguei algumas pessoas que eu sei que são foliões daqui e trouxe a Folia de Minas Gerais, que são as pessoas que eu conheço. Então a gente trouxe, acho que foram na época 22 pessoas de lá para cá. Nossa. E nós colocamos a Folia de Reis no palco, porque as pessoas estão acostumadas com a folia itinerante, né? A gente anda pelas ruas, né? Anda nos sítios, nas fazendas, pedindo as ajudas para a festa. E no dia que nós colocamos ela em cima do palco, que foi um desafio, porque a gente teve que montar um presépio em cima do palco e fazer a itinerância ali acontecer, foi tão emocionante para as pessoas. E a gente colocou o palhaço, né? Que a tradição da folia tem aquela coisa daquele palhaço que vai na frente, que na verdade as pessoas pensam que é assim, eles brincam, acham que o palhaço é o brincalhão, mas ele tem um sentido. Na cultura equatoriana, eles têm lá, quando a gente esteve lá conhecendo um pouco, tem um personagem que eles chamam de Diablo. E aí todo mundo fala assim, é o diabo, né? É o diabo. Ele tem até uma máscara dele. Mas qual que é o papel dele? O papel dele é como se ele fosse um espantalho, porque ele protege as colheitas para que o mal não venha comer as colheitas e as pessoas fiquem sem alimento.
Então ele fica lá fazendo aquela cara de ruim, de bravo, para espantar os espíritos que querem que matar as colheitas. Olha só. E na Folia de Reis, o palhaço tem a mesma função. Ele vai na frente para espantar tudo que há de ruim. Ele vai para limpar o caminho, ele vai para dizer, para assustar e abrir os caminhos, tirar o mal para que a folia possa ser conduzida. Então, olha como é diferente. Nossa, né? Que riqueza isso, gente. Eu não conhecia essa história. Que riqueza, que coisa linda. E aí, quando eles vão, os palhaços, eles levam um sapiquá, né? E as pessoas agradecidas por eles estarem ali e limparem o mal, eles querem ajudar. Olha, toma. E quando a gente fez no palco isso, foi muito engraçado, porque quem fez o palhaço, ele usa uma máscara para não identificar. E quem fez foi meu irmão. Então ele é muito assim, muito movimenta muito, ele é muito alegre. Eu falei, você vai fazer. E quando ele passava no meio das pessoas, porque ele desceu do palco e foi lá com as pessoas queriam colocar dinheiro na sacola. E ele dizia, não, isso aqui é só um espetáculo. Não, por favor, deixa eu colocar. Porque as pessoas, como é uma tradição elas ajudarem, elas sentiam assim que se elas ajudassem, né, o coração delas ia estar mais agradecido. Né? Olha que coisa, né? Que coisa linda. Ai, que bacana. Bom, então assim, a gente vamos reforçar, né, o convite para a cantata. Quem sabe, né, a partir dessa entrevista instiga aí né, os foliões perdidos, né, guardadinhos aí nesse estado a fazer em contato, né? Eles podem, eu falo que todo movimento cultural, ele só acontece quando ele tem força. Então, se todos os foliões que estão nos ouvindo, que já cantaram de alguma forma, que já participaram, ou que têm o desejo de participar, vamos reunir, vamos fazer uma confraria de foliões e vamos realizar esse processo. Sim, né? É verdade. Bom, então para a gente encerrar, Sônia, reforça para a gente o convite da cantata, o horário, o local. Dia 17, que vai ser domingo agora, né? Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Avenida Filinto Miller, lá em Várzea Grande, na mesma quadra da polícia, do 4º Batalhão da Polícia Militar. O horário? Às 19h30, aberto ao público. Ai, ótimo. Muito obrigada, Nora. Gratidão eu, Lídice. Gente, nós ouvimos então a Sônia Mazeto, regente, terapeuta, fonoaudióloga e foliã de Reis, falando um pouco aí dessa tradição tão linda. Quanta história bonita a gente ouviu, né? Então fica esse convite, participe da cantata neste domingo. E mande também essa entrevista para as pessoas que você conhece, que gostam, né? Já ouviram falar, tem um amor aí por essa folia, quem sabe, né? Começa esse movimento a partir daqui. Marque também nas redes sociais, o rdtv.news. Obrigada pela audiência, até a próxima.